sou a professora Rúbia. Na última aula, nós abordamos um pouco sobre o jornalismo na era digital com a internet. Agora vamos dar continuidade a outras áreas, como jornal impresso, rádio, foto e televisão. O jornalista e professor Carlos Praxedes faz uma comparação sobre a forma de se dar uma notícia entre as diversas mídias, chegando à internet. As matérias jornalísticas feitas para os diferentes meios de comunicação, rádio, jornal, revista, TV, internet, enfim, eles acabam tendo objetivos diferentes por conta dos públicos diferentes, né? Mas o principal é levar informação de qualidade, checada, né? Informação verdadeira, né? Notícia real, verdadeira. Quando você faz jornalismo através da TV, você tem as imagens para ilustrar. Quando você faz o jornalismo no jornal impresso, você tem até 24 horas para apurar melhor essa informação. Você pode ter mais tempo para apurar aquela informação. Porque o jornal ele não sai de hora em hora, como um programa de rádio ou de TV. Né? Uma revista, você pode ter até 7 dias para poder apurar melhor aquela notícia, que vai virar uma grande reportagem, provavelmente, mais investigativa. Então, assim, as diferenças entre os meios de comunicação são muito grandes. A internet também, né? Claro, tem os seus prós e os seus contras. Bom, quais são os principais, digamos assim, as coisas mais interessantes em termos de internet? A agilidade, ok. Mas o rádio também é um veículo muito ágil, né? E o rádio só precisa de uma pessoa para colocar ar, né? A internet vai precisar de mais gente, não só de uma pessoa. A não ser que a gente esteja tratando de um blog, alguma coisa assim. Mas não é o caso do jornalismo profissional mesmo, né? Jornalismo profissional não... Aí a gente está falando das grandes empresas de mídia, né? Bom, o que acontece? A internet também tem a questão dessa pulverização que acabou indo para outras mídias, como o próprio Twitter ou a questão do WhatsApp, e acabou disseminando aí o que chamam de fake news, né? Só que, na verdade, o conceito, né, de notícias falsas, esse conceito não existe. Por quê? Porque não existe notícia falsa. Se a notícia é falsa, não é notícia. Ok? Quando se fala em jornal, geralmente o que logo vem à nossa mente é o jornal impresso, aquele que nós encontramos nas bancas. Esses jornais podem ser publicados com uma periodicidade diferente. Alguns são produzidos mensalmente, outros quinzenalmente, outros semanalmente. E há aqueles que são produzidos uma vez por dia. Imagine um trabalho para que um jornal diário chegue até as bancas ou até a sua casa. A jornalista Franciele Marcon trabalha no jornal itajaiense Diarinho. Ela descreve um pouco sobre a rotina de um jornal diário. E tudo começa pela ronda. A rotina de uma redação ela começa com o que a gente chama de ronda. A ronda é o levantamento dos principais assuntos nas últimas horas. Então, tu faz essa ronda checando telefones então, de órgãos de segurança, prefeitura, Câmara de Vereadores, Tribunal de Justiça. Hoje, com o WhatsApp, a maioria deles tem grupos, então tu acaba fazendo essa ronda nos grupos bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público. Tu acaba checando pelo WhatsApp, pelo site ou ligando essas informações. A partir dessa ronda, tu consegue selecionar o que tem de mais importante ou de mais relevante ou que pode gerar um assunto para debate no jornal. E a partir disso, tu começa então a apuração. A ronda com os órgãos de segurança ela é uma parte do que recebe uma redação de informações. Os jornalistas de uma redação, ela recebe muita informação dos seus leitores. Eu trabalho no Diarinho e a gente é muito procurado pelos nossos leitores, seja pelo telefone, seja pelo WhatsApp do jornal, no Facebook, no Instagram, ou o pessoal indo pessoalmente na redação para relatar um assunto, para fazer uma denúncia, para comentar uma situação que pode virar uma matéria, pode virar um especial, pode virar uma reportagem investigativa. Então a gente recebe muita informação
de vários tipos de plataformas, né? Online, telefone, pessoalmente. E a gente vai separar num dia que assunto que a gente vai trabalhar. A jornalista Franciele Marcon dá continuidade, falando um pouco sobre o que acontece depois do recebimento das informações. Os jornalistas devem levar em conta o cuidado com a checagem, principalmente nesta época em que há propagação de tantas informações mentirosas, que são as chamadas fake news. A apuração, ela se dá em entrevistas pessoais, por telefone, pelo Facebook, com as fontes que a gente vai conversar, para elucidar aquela matéria, para trazer aquele assunto no jornal. Então, essa reportagem ela só vai ser publicada seja no site do jornal ou no jornal impresso, após toda essa checagem, após toda essa abordagem que a gente faz com as fontes e trazendo os assuntos. Isso é bem diferente do que acontece em época de fake news, né? Onde a pessoa recebe um link no WhatsApp, ela não sabe quem foi a pessoa que passou, não tem confiança alguma e vai repassando esse link para outras pessoas pelo WhatsApp. A gente trabalha também para desmascarar, para quebrar esse fake news, né, que existe de correntes. Então a gente está sempre, se a gente recebe uma informação que a gente não sabe de quem é a fonte, que a gente não sabe quem passou, se ninguém conhece quem está ali, se não tem como ligar com o telefone e checar, a gente faz toda a apuração com os órgãos de segurança, com a prefeitura ou com quem quer que esteja envolvida naquela matéria, para a gente checar se ela é verdadeira ou não, e a gente traz no jornal isso, né, falando, né, não, é verdade, pode confiar. Não, não é verdade. A maioria das correntes que a gente recebe pelo WhatsApp não se confirmam, geralmente são sempre fake news. Então a gente faz toda essa apuração. Recebeu o assunto, fez a ronda, separou o que tu vai trabalhar naquele dia, tu vai para apuração, ouvindo todas as fontes. Em época de internet, site de jornal, rede WhatsApp, a gente também faz fotos e faz os vídeos que a gente acaba usando então nas nossas plataformas. Então, além de tu apurar, entrevistar a fonte, tu vai fazer um vídeo com ela, tu vai fazer uma foto dela e tu vai usar no jornal. Um dos veículos de comunicação mais populares é o rádio, que surgiu da tentativa de se criar um telefone sem fio. Em 1920 foi criada a primeira rádio do mundo, a KDKA, nos Estados Unidos. E, em 2020, este marco completa 100 anos. O professor do curso de jornalismo da Univale, Carlos Prachedes, comenta que o rádio ainda continua bem vivo. O rádio, ele continua muito vivo, ele não morreu por conta da internet, ele sofreu o primeiro golpe no rádio, foi em 1965. Por quê? Porque a televisão surgiu no Brasil em 50, mas durante 15 anos, até 65, o rádio ainda dominava a audiência, ainda era o líder de audiência. E a partir de 1965, o rádio começou a perder a audiência para a televisão. Então o rádio ficou mais popular. Era o rádio da dona de casa, do trabalhador, que acorda cedo, já tem que ter o amigo, né, o companheiro. O professor fala um pouco sobre a primeira rádio no Brasil. E ele explica um pouco sobre o radiojornalismo, ou seja, os programas jornalísticos que são veiculados através do rádio. E aqui no Brasil, a primeira emissora de rádio foi em 1923, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Bom, o rádio, ele é incrível ainda, muito importante ainda. Ele é dono de muita credibilidade. As pessoas conferem ao rádio muita credibilidade. As pessoas acreditam no rádio, né? E nos seus comunicadores. E o radiojornalismo é você poder, né, levar informação, notícia apurada, de qualidade, através do rádio. Então, o radiojornalismo é isso, a transmissão de notícias através do rádio. Notícias apuradas mesmo, né? Sempre lembrando que informação é uma coisa e notícia é outra. A notícia não é o acontecimento, não é o fato. A notícia é o relato que se faz desse fato, é relatar esse fato. Então é isso que o radiojornalismo faz, né? E também a gente tem que levar em consideração que o jornalismo profissional, ele só tem valor quando existe todo um trabalho de apuração, de checagem das informações, para saber se aquilo que está sendo dito é verdadeiro, né, é correto, né, se todas as partes são ouvidas. A jornalista Márcia Paranhos
cita algumas das rádios que se dedicam exclusivamente à notícia. E ela fala um pouco sobre esse veículo de comunicação que é tão apaixonante. Nós temos hoje no Brasil algumas rádios que são específicas de notícia, quer dizer, elas não tocam mais nada a não ser notícia, como por exemplo a CBN e a Band News, principalmente nas capitais e cidades maiores. A gente tem, por exemplo, aqui próximo da gente a CBN em Blumenau, né, a Band News em Curitiba. Enfim, são rádios que se dedicam apenas a noticiar fatos de interesse público. O rádio é um veículo realmente apaixonante, de onde você consegue transmitir notícias com um simples celular, né? Então é um veículo muito ágil e tem uma característica que faz ele ser muito diferente dos outros. Para ouvir rádio, você não precisa estar especificamente dedicado a ele, você não precisa estar segurando um celular, você não precisa estar olhando como na TV, né? Basta você estar atento, você pode continuar fazendo as suas tarefas diárias e ouvir o rádio. Então, por isso, eu acho que ele é um veículo que durante muito tempo foi o único, né, de comunicação entre as pessoas e a sociedade, os órgãos oficiais, e deve permanecer aí por um longo tempo acompanhando a gente. Agora, ainda com o advento das rádios web, né, que são as rádios transmitidas pela internet. Então, um sucesso ao rádio, uma longa vida e que possa trazer ainda muita informação relevante para todos nós. E no telejornalismo, ou seja, nos programas jornalísticos veiculados na televisão, a jornalista Luciana Leão conta um pouco a sua experiência de 13 anos. Durante aproximadamente 13 anos da minha vida como jornalista, eu trabalhei na então RBS TV, que era afiliada da Rede Globo aqui em Santa Catarina. No período que eu fiquei como funcionária da RBS TV, eu trabalhei como repórter de TV, como editora e também como apresentadora dos telejornais Jornal do Almoço e RBS Notícias. Mas hoje, especificamente, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho do repórter de TV. O repórter de TV é aquele funcionário contratado pela emissora de televisão, no caso a RBS, que eu trabalhei, para fazer as matérias de rua, né? Para ir a campo e fazer as matérias que vão ao ar nos telejornais que vocês assistem aí nas suas casas. Vamos dar um exemplo. O repórter de TV, por exemplo, recebe uma denúncia de uma pessoa que está reclamando da falta de leitos em um determinado hospital aqui da nossa região. Então, o repórter de TV vai até o encontro dessa pessoa que fez a denúncia, colhe o depoimento, né, faz a entrevista com essa pessoa, o cinegrafista faz as imagens da pessoa que ela está dizendo que está precisando de um leito, por exemplo, e não está conseguindo, mas é importante também que o repórter de televisão ouça o outro lado da história, no caso, o hospital. Então, o repórter vai até a direção do hospital e colhe o depoimento, faz a entrevista com a diretoria daquele referido hospital, para então a gente ter os dois lados, né, nessa matéria. Sempre importante ouvir os dois lados. Então, depois de ter colhido todas essas informações, ter feito as imagens, o repórter, o cinegrafista, a equipe retornam então para a emissora de TV. Lá o jornalista, o repórter, faz a sua matéria, redige o seu texto e depois essa matéria vai para a ilha de edição, onde a matéria é finalizada e pronta para colocar no ar no telejornal. A jornalista Patrícia Silveira explica como as notícias são escolhidas antes de irem para um programa televisivo. E ela também fala a importância de nós nos informarmos através de notícias produzidas por um profissional da informação. Hoje em dia é muito mais fácil a gente receber informação pelo celular, pela internet. Geralmente a gente fica sabendo do que acontece primeiro através do celular do que na televisão, né? Mas qual é a diferença da televisão? Tem duas principais que eu vou citar, que eu vejo, né? Primeiro, quando a gente tem um jornal, por exemplo, na televisão que vai ter 15 minutos, 20 minutos, os editores daquele jornal, eles têm que escolher entre tudo o que aconteceu naquele período, ou naquele dia, ou naquela semana, né? Depende qual é a periodicidade do jornal, entre tudo o que aconteceu naquele período, o que é mais importante, o que é principal para as pessoas saberem. Então, a gente pode dizer que o jornal da televisão, ele traz um resumo, um extrato do que é mais importante para a pessoa. Então, a pessoa não vai ter toda aquela quantidade de informação que tem na internet, mas, em princípio, é o que ela precisa saber de mais importante. A outra questão é que, assim, quando a gente assiste na televisão, a gente geralmente vê quem está falando.
ou é o apresentador, ou é o repórter, mesmo que o repórter não apareça, aparece o nome dele lá. E esse repórter ou esse apresentador, ele cita de onde veio aquela informação, quando, como, em que lugar aquilo aconteceu, aquilo que está sendo descrito. Então, essa informação, ela geralmente é muito mais confiável, porque ela tem essas informações, esses detalhes, que às vezes numa notícia que a gente vê que não foi feita por jornalista, né, que está circulando qualquer mensagem na internet, às vezes não tem essas informações todas que a informação na televisão tem. Então, em princípio, é uma informação mais confiável. É claro que a gente também tem sites, né, de notícias feitas por pessoas que têm esse cuidado, tem rádio, tem jornais, jornais impressos, então tem outras formas da pessoa acessar informações confiáveis também, além da televisão. Mas comparando com essas outras maneiras que eu citei, né, de informações que circulam nas redes sociais, a televisão ela tem essa característica, então, de dar informações mais precisas para a pessoa, então, entender de onde vem aquilo e, assim, saber que é uma informação com credibilidade, uma informação correta. Um outro profissional que também narra histórias é o cinegrafista, aquele que fica atrás das câmeras captando as imagens. O jornalista Juvenal Vieira fala um pouco sobre a função de um câmera. Atualmente eu trabalho no Grupo Globo, no programa Fantástico, como editor de pós-produção. No início da minha carreira, eu comecei como repórter cinematográfico, né? O popular cinegrafista, o câmera, como a maioria das pessoas conhece. Qual que é a função de um câmera, de um repórter cinematográfico? É registrar em imagens uma história, criar uma narrativa com imagens. Um exemplo, uma matéria de aumento de combustível. O que esse repórter cinematográfico vai gravar, vai registrar? Ele vai registrar o preço, né? Aquela placa com o preço, vai registrar o preço na bomba, vai mostrar colocando a bomba no tanque de gasolina, vai mostrar coisas que representem esse assunto, né? Que contem essa história, que é o aumento do combustível. Depois, lá na emissora, vai ser feito um texto, vai ser feita uma narração, uma locução desse texto, e aí você vai pegar essas imagens que foram captadas, juntar esse texto e criar uma história, né? Vai criar uma matéria, uma reportagem, uma narrativa. Está cada vez mais difícil fazer o preço do combustível caber no bolso. Dados da Agência Nacional do Petróleo mostram que no país a gasolina fechou 2019 com um aumento médio de 6%. O etanol teve um aumento maior de 11,5%. O litro subiu tanto por causa da demanda. A gasolina estava cara e muita gente com carro flex trocou de combustível. Um bom repórter cinematográfico consegue contar uma história sem apoio desse texto. Se tivesse só as imagens e os áudios, os sons daquele ambiente e você fizesse uma montagem, você conseguiria contar uma história sem esse apoio do texto. Então, a função do repórter cinematográfico é basicamente essa: registrar um acontecimento, um fato, com imagens e sons. Acabamos de conhecer um pouco sobre o trabalho de um cinegrafista. Agora vamos dar continuidade à forma de se comunicar através da imagem, conhecendo um pouco mais sobre o fotojornalismo. Aqueles profissionais que devem ter um olhar diferenciado. Eles devem captar a melhor forma de comunicar o acontecimento. O fotojornalista Ronaldo Silva Júnior começou na área em 91, no jornal A Notícia. Ele fala um pouco sobre essa profissão, que também é considerada uma arte. A fotografia, na verdade, ela é um atestado de presença do profissional. Analisar uma imagem é muito mais do que simplesmente reconhecer seu traço primeiro. É preciso entender as estéticas fotográficas. É bem verdade que nunca se falou tanto em fotografia como atualmente. Estamos vivendo um momento excepcional para as imagens, pois hoje o mundo da arte a acolhe como nunca o fez, e isto para os fotógrafos é um momento muito único e generoso. E os profissionais, na verdade, consideram as galerias de arte e os livros um grande espaço para expor os seus próprios trabalhos.
Ler uma imagem hoje em dia é compreender que muitos não querem mais ser simplesmente um fotógrafo. Muitos se autodenominam artistas, e isso é muito verdadeiro. O fotojornalista Marcos Porto trabalha há mais de 30 anos nessa área, registrando diversos momentos, diversas personalidades. Ele ressalta o ditado popular do filósofo chinês Confúcio: uma imagem vale mais que 1000 palavras. O fotojornalista é o profissional responsável pelo resgate fotográfico de quaisquer fotos, fatos ou assuntos jornalísticos que sejam importantíssimos para a sociedade. É o cara que sai pelas ruas com a sua câmera fotográfica, registrando tudo aquilo que lhe chama a atenção, que possa virar uma notícia importante para a sociedade. A fotografia, né, dentro do jornalismo, é uma das áreas mais importantes para o bom andamento do jornalismo, né? Você já deve ter ouvido falar daquela frase, uma boa imagem vale mais do que 1000 palavras. O que significa isso? Significa que o repórter fotográfico, o fotojornalista, ele conseguiu aplicar com sentimento e realidade a sensibilidade artística e humana dentro da sua imagem fotográfica. Ele conseguiu transmitir para o leitor exatamente o que estava acontecendo, sem precisar de um grande texto para explicar o fato acontecido. Essa é a função do fotojornalista, mostrar o que acontece dentro da sociedade, no seu entorno, na sua região, no seu país, através da imagem. E a boa imagem é aquela que fala por si só, quando você bota os olhos e já sabe exatamente o que aconteceu. Outra área que também tem como um de seus elementos a imagem é a de documentários. O jornalista e professor Fernando Leão explica um pouco sobre os documentários e acredita na riqueza dos trabalhos produzidos no Brasil. Eu tenho formação em jornalismo, mas sempre tentei trabalhar no viés do documentário. A gente tem dentro do jornalismo um dos setores de trabalho que seria a grande reportagem, ela em vídeo, em áudio, impresso, né, escrita. O interessante do trabalho do documentarista é que ele pode trabalhar com temáticas que envolvem o passado, que envolvem o presente, ou que fazem essa dobradinha de a gente tentar entender aquilo que está acontecendo agora com aquilo que aconteceu anteriormente. Os documentários brasileiros são muito conhecidos e reconhecidos não só dentro do país, mas fora dele. Talvez nem tanto pelo grande público, mas pelos canais que exibem, pelos festivais onde eles estão, e principalmente nesse ano com o Oscar a gente teve o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, um documentário sendo indicado para o grande prêmio do cinema hollywoodiano. Documentaristas como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles e outros fazem do nosso cinema de documentário algo muito rico e muito impressionante na questão das temáticas, porque você assistindo aos filmes deles, você conhece um Brasil que muitas vezes você não tem esse alcance dentro de casa com a TV aberta. Então é legal você procurar hoje com a internet, a gente tem essas condições de procurar materiais diferenciados e fazer com que esses materiais sejam conhecidos pelo público que vai assisti-los. Fernando Leão comenta também sobre os documentários catarinenses. Lembrando que aqui em Santa Catarina nós temos vários diretores de cinema que trabalham com documentário e eu posso deixar aqui um registro de uma documentarista que eu gosto muito e que faz documentários ligados diretamente à realidade brasileira, que é a Márcia Paraíso. Ela tem, dentro da produtora deles, a Plural Filmes, obras maravilhosas que fazem a gente entender cada vez mais do nosso povo, da nossa linguagem, dos nossos costumes. E uma das obras que eu posso indicar para vocês é a Visceral Brasil, que trata de música em diversas partes dos estados brasileiros, e ali nós reconhecemos artistas que não estão aí no
que é chamado mainstream, né, na grande mídia, mas que tem os seus fazeres e saberes reconhecidos a partir desses documentários e das músicas que eles fazem. E mais do que isso, outras possibilidades que a gente tem de trabalhar com o documentário, não só no audiovisual, mas também no rádio. Hoje a gente tem os podcasts, que são uma grande, são grandes oportunidades que a gente tem de trabalhar temáticas específicas e que estão aí disponíveis na grande rede, na internet. Temos também no impresso, né, os próprios livros, os próprios blogs e redes sociais que fazem com que a gente reconheça de alguma maneira, até através, quem sabe, de comunidades, as realidades pertencentes ao nosso meio de convivência. Então a importância do documentário está nisso, está muito nessa questão de registrar e fazer com que a gente reconheça a partir dali realidades vividas e que estão, que tem a possibilidade de fazer com que a gente possa assisti-las, ouvi-las ou lê-las. O jornalista e documentarista Lalo Bocchino dá mais detalhes sobre o que é um documentário. Ele fala sobre a importância histórica deste trabalho, que também pode eternizar histórias. O documentário ele é um gênero cinematográfico, mas ele é um gênero não ficcional, ou seja, não tem um roteiro onde tem falas das pessoas. O documentário ele é baseado geralmente em coisas que acontecem ou que aconteceram. Nas coisas que aconteceram, que é mais o meu foco, que eu já trabalhei bastante filmes, a gente pesquisa fotografia, filme antigo, livros que têm histórias e principalmente o que eu mais gosto é gravar pessoas, especialmente pessoas antigas, pessoas mais velhas de idade. Elas têm muita informação e é chamado de memória oral. Dentro dessa memória oral existem fatos, curiosidades que às vezes morrem com a pessoa ou um parente mais próximo que ouviu aquela história pode passar lá adiante. Essa é a memória oral. Eu acho mais bonito no documentário, para mim, o que mais me atrai, além das imagens de arquivo, é fazer essas entrevistas e desvendar essas histórias e gravar essas histórias para que elas fiquem eternizadas, né, nesse formato audiovisual tão interessante, para servir depois até como um documento histórico. O documentário ele tem esse nome, não é à toa. Ele pode servir como um documento histórico para a eternidade. Uma das formas dos jornalistas obterem as informações é através do trabalho da assessoria de imprensa. Por exemplo, em uma prefeitura, há diversas informações que devem ser repassadas para a população, como eventos, diversas atividades que são realizadas. Geralmente, eles têm um profissional da área de jornalismo, e seria o assessor de imprensa. A jornalista Fabrícia Prado explica um pouco sobre o que o assessor de imprensa faz. Então a gente repassa as informações e intermedia a relação entre o nosso assessorado e os profissionais que trabalham nas redações, jornalistas, repórteres, colunistas que trabalham em rádios, TVs, sites de notícias e jornais, por exemplo. Um dos principais produtos que a gente tem para fazer isso é o release. O release é um texto onde contém todas as informações que a gente quer passar do assessorado e ele vai acompanhado também de contatos de quem pode fornecer informações complementares ou conceder entrevistas. Pode ir acompanhado também de fotografias, de entrevistas de áudio e vídeo já prontos para auxiliar esse repórter lá na redação a fazer as matérias que a gente vai ler, ouvir e assistir depois. É sempre importante que o assessor de imprensa mantenha a sua lista de contatos, o seu mailing list atualizado, com e-mail, telefone e endereço desses profissionais que trabalham na redação para facilitar o contato quando for necessário. É interessante também que o assessor de imprensa conheça a rotina desses locais, saiba que horário que o jornal começa a trabalhar e que horário que ele encerra, saiba qual que é o melhor dia para conceder entrevista, mandar informação. Outra função importante do assessor de imprensa é acompanhar o seu assessorado nas entrevistas, para que no momento ali, se ele necessitar de mais alguma informação, a gente possa repassar e também prepará-lo com algumas possíveis perguntas que esses jornalistas poderão fazer. É importante sempre também lembrar que o assessor de imprensa ele não só repassa as informações do seu assessorado, mas eles têm que estar pronto para receber questionamentos dos repórteres que trabalham nesses veículos e responder o que eles solicitarem da melhor forma possível. É importante também
ressaltar que agora com as mídias sociais, o assessor de imprensa tem mais um campo de trabalho para ajudar a divulgar o seu assessorado. Então, Twitter, Instagram, Facebook, eles também são ferramentas que são usadas atualmente pelos assessores de imprensa. Um assessor de imprensa, para ser um bom profissional, ele tem que estar sempre bem informado, sempre lendo jornais, notícias e estudando muito. Podemos perceber que a área de jornalismo tem diversas formas de se comunicar, informar, registrar. E como é importante a presença de um profissional da área para passar essas informações adiante. O jornalista Robson Porto comenta a respeito. O jornalismo ele é o exercício prático profissional da comunicação social. É a forma onde os profissionais da área da comunicação social emitem notícias, opiniões através de veículos de comunicação como rádio, TV, jornais e agora, mais do que nunca, através das mídias sociais, através das redes virtuais de comunicação. É importante ressaltar que nem todo processo de comunicação social é jornalismo. Jornalismo é uma ciência e precisa, na verdade, de estudo e diplomação para que as pessoas se tornem jornalistas. Então, muitas vezes, acredita-se que se pratica jornalismo quando, na verdade, não se está praticando jornalismo. O jornalismo é uma ciência que requer critérios para a produção de notícias, não só para a produção de notícias, como também para a produção de opiniões, para a produção de quaisquer materiais que possam comunicar com o público. Bem, a aula de hoje fez uma exposição sobre as diversas áreas do jornalismo. E existem muito mais. Basta entrar na internet e observar quantos profissionais têm feito a sua função de comunicar. Volto a repetir sobre os cuidados que temos que ter na hora de nos informarmos e de repassarmos as informações. E como é importante nos informarmos principalmente pelas notícias que são produzidas pelos profissionais da área da comunicação. Muito obrigada a vocês que estão nos acompanhando e muito obrigada a todos vocês que enviaram seus vídeos explicando um pouco sobre como é a sua área no jornalismo, uma área que é tão importante para a sociedade. Até a próxima!